Na minha e na sua Bíblia, quando nós viramos apenas uma única página entre o Antigo e o Novo Testamento, pode ser apenas uma única página, mas ali foram 400 anos. Entre o último profeta Malaquias e João o Batista, passaram-se 400 anos. 400 anos de silêncio, 400 anos de espera, 400 anos onde se aguardava uma voz. E a voz que surgiu foi a voz de João Batista. João Batista era um pregador do deserto, uma pessoa simples, até mesmo rude diante dos nossos olhos. Mas ali no deserto ele proclamava a todas as pessoas que o reino de Deus estava próximo. Ele anunciava a todas as pessoas que ele não era o Messias, ele não era o Salvador, ele não era aquele a quem as pessoas tanto aguardavam, mas ele estava ali para preparar o caminho, para preparar o coração das pessoas que ali ouviam que o Cordeiro de Deus, que o Filho de Deus, que o Messias prometido estava a caminho. João Batista, com a sua pregação, muitas pessoas passaram a odiá-lo, mas muitas pessoas passaram a admirar a sua mensagem, admirar a sua coragem, admirar aquilo que ele pregava a todas as pessoas. E pessoas vinham das mais diversas regiões, dos mais diversos lugares, até onde ele estava, para ouvir a sua voz, para ouvir a sua mensagem, para aprender a respeito do reino de Deus e daquilo que vinha da parte de Deus pela sua vida. Certa vez, João Batista, ali às margens do Rio Jordão, estava pregando e de repente ele avistou alguém diferente, alguém especial. Não era apenas o seu primo, não era apenas um parente próximo, mas era alguém especial vindo da parte de Deus. E ele não teve nenhum pudor em apontar para Jesus e declarar: vejam, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O evangelista João faz questão de registrar essa frase de João Batista. João, capítulo 1, verso 29, quando João Batista estava pregando e Jesus vem então na sua direção, ele aponta para Jesus e afirma: vejam, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus estava ali a fim de ser batizado por João Batista, a fim de dar início ao seu ministério terreno, para que todas as pessoas pudessem então, a partir daquele momento, o conhecê-lo e o segui-lo. Mas João não apenas o batiza naquele dia, mas João deixa bem claro, para que todas as pessoas possam saber quem é a pessoa de Jesus, ou quem era a pessoa de Jesus. Ele era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Pode parecer uma frase simples, mas essa única frase possui 4 lições importantes para cada um de nós. Eu quero compartilhar de forma breve com você nessa noite. A primeira coisa que nós aprendemos nessa frase é a origem do Cordeiro. De onde vem o Cordeiro? Ele é o Cordeiro de Deus. Nós vimos aqui nessa noite, através de representação, desde o princípio, a importância do Cordeiro em toda a história. Desde as primeiras páginas nós temos um Abel que tira das suas primeiras crias um cordeiro para levar e oferecer ao Senhor em sacrifício. Nós vimos um Abraão que pela fé foi movido para levar o seu filho, para sacrificar o seu único filho a pedido de Deus. Mas Deus não permitiu que tal sacrifício acontecesse e providenciou, como Jeová Jireh, ele providenciou o cordeiro para que pudesse ser sacrificado no lugar de Isaque. Mas um cordeiro precisou ser sacrificado para agradar a Deus. Nós vimos no Êxodo
famílias inteiras reunidas debaixo do teto, sacrificando, imolando um cordeiro e passando o sangue nos umbrais das portas, para que pudessem ali dentro celebrar a primeira Páscoa, a primeira celebração que o Senhor tinha solicitado ao seu povo. Um animal foi sacrificado, sangue foi derramado, sangue foi aspergido na porta, para que o mal não passasse por aquela casa, para que a morte não reinasse naquela casa, para que aquela família fosse salva. Um cordeiro foi imolado, um cordeiro foi sacrificado. Mas é interessante que em todos os casos que lemos na palavra, nós temos pessoas que vão atrás do cordeiro, pessoas que preparam o cordeiro, pessoas que separam o cordeiro, que imolam o cordeiro, oferecem o cordeiro como sacrifício. Mas agora, pela primeira vez, nós temos o próprio Deus entregando o cordeiro. Nós não vamos atrás de um cordeiro, nós não vamos preparar um cordeiro, nós não vamos sacrificar um cordeiro, mas é o próprio Deus que oferece o sacrifício, é o próprio Deus que oferece o cordeiro para cada um de nós. E é isso que distingue o cristianismo das demais religiões. Porque as demais religiões, as pessoas então oferecem os seus sacrifícios, elas apresentam os seus sacrifícios para aplacar a ira de seus deuses. Mas no cristianismo, é Deus quem oferece o sacrifício pelo ser humano. Então a primeira coisa que temos é a origem do cordeiro. Ele é o Cordeiro de Deus. Deus providenciou o Cordeiro. Deus mandou o Cordeiro. Ele mesmo destinou o Cordeiro para que eu e você pudéssemos ser salvos, para que eu e você pudéssemos ser livres. Ele é aquele que providencia o sacrifício por cada um de nós. Mas nós não temos apenas a origem do Cordeiro. Nesse texto nós também temos a finalidade deste Cordeiro. Ele é o Cordeiro de Deus, mas é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não temos apenas o Cordeiro de quem, mas o Cordeiro para quê? Havia uma finalidade. Por mais que você possa olhar para as páginas dos evangelhos e ficar deslumbrado com a ação maravilhosa de Jesus em cada ato, por mais que você possa olhar para as páginas do evangelho e ficar boquiaberto com cada milagre, com cada feito realizado por Jesus, por mais que você possa assistir filmes e séries que mostram a pessoa de Jesus, e você pode ali ver muitos feitos, muitos milagres, você pode também ficar maravilhado com os seus ensinamentos, com as suas palavras. Não foi para isso que ele veio. Por mais que milagres foram feitos, por mais que ensinamentos foram trazidos às nossas vidas, não foi para isso que Jesus veio. Não era essa a sua missão. Por mais que ele curou, por mais que ele ensinou, não era essa a sua missão. Por mais que ele expulsou demônios de muitas pessoas, não era essa a sua missão. A sua missão era a cruz. Esta era a sua missão. Ele é o Cordeiro de Deus, mas o Cordeiro que foi enviado da parte de Deus para que o pecado fosse retirado deste mundo. Então Jesus tinha uma finalidade, existia um propósito, existia uma missão, existia algo que pesava sobre os seus ombros, algo que pesava sobre a sua vida. Ele não estava aqui por um acaso, ele não estava aqui apenas de passagem, ele não estava aqui apenas para viver 30 e poucos anos, mas ele estava aqui para ser ofertado, para ser sacrificado como Cordeiro de Deus. Havia uma finalidade. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é o Cordeiro de Deus que camufla o pecado. Não é o Cordeiro de Deus que esconde o pecado. Não é o Cordeiro de Deus que muda o nome do pecado. Mas é o Cordeiro de Deus que tira o pecado, que se oferta, que se sacrifica para tirar o pecado. É interessante que quando nós olhamos para o Antigo Testamento, haviam sacrifícios rituais que eram feitos constantemente para que o pecado fosse amenizado, aplacado, perdoado, para que a ira de Deus fosse aplacada e Deus ficasse satisfeito. Por mais que existiam muitos e muitos animais sendo sacrificados e ofertados, nada daquilo era definitivo, era temporário, valia por semanas, valia por meses, valia no máximo por um ano. Novos sacrifícios precisariam ser feitos, novo sangue precisava ser derramado, novos animais precisavam ser imolados, até que então Deus destina o seu único filho
para morrer como Cordeiro de Deus de forma definitiva, de forma cabal. Aquele que não conheceu o pecado, aquele que não pecou, ele se fez pecado por nós, ele assumiu a culpa, ele assumiu o meu e o seu pecado, ele assumiu o meu e o seu erro, ele assumiu a minha cruz, aquilo que eu deveria sofrer, ele assumiu a minha morte, ele se sacrificou no meu lugar, porque ele é o Cordeiro destinado exatamente para isso, para morrer por mim e por você. Mas o texto também nos mostra não apenas a origem e não apenas a finalidade, mas também nos mostra para quem este Cordeiro foi destinado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Do mundo. Talvez você possa, principalmente você que é membro daqui há muito tempo, você possa entrar neste espaço e talvez nem perceba as inúmeras bandeiras que temos sobre nós, representando países onde esta igreja possui missionários pregando a palavra, pregando o evangelho, como o presbítero Francielo orou durante a ceia. Enquanto nós estamos aqui, existem pessoas esparramadas por todo o mundo, pessoas que já conhecem o Senhor, pessoas que já se entregaram ao Senhor, pessoas que de fato tiveram um encontro com Jesus e tiveram a sua vida mudada e transformada por Jesus. Mas o evangelho não se restringiu apenas aos judeus, não se restringiu apenas à Galileia, à Samaria, à Judeia. O evangelho precisava ser pregado até os confins da terra, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado, não apenas de um determinado povo ou de uma determinada região. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado de todo mundo. Ele foi destinado para todos. Quando Jesus estava sendo morto ali naquela cruz, ele não estava morrendo por um número apenas limitado de pessoas, um número pequeno de pessoas. Não, ali a sua morte expiatória era para que todos aqueles que tivessem acesso e pudessem ouvir a voz de Deus, pudessem ter o trabalhar do Espírito Santo em suas vidas, pudessem se entregar a Ele e obter a salvação de suas vidas. Ele é o Cordeiro para todo mundo. Ele é o Cordeiro aqui para Dourados, para o Mato Grosso do Sul, para o Brasil, mas ele também é o Cordeiro para o Paraguai, para a Argentina, para o Uruguai, para o Chile. Ele é o Cordeiro para o Haiti, ele é o Cordeiro para Mali, para Mônaco, ele é o Cordeiro para a Rússia, para o Japão, para todos os países e para todos os lugares. Ele é o Cordeiro de Deus para todo mundo. E talvez você que está aqui nessa noite, que já conhece a mensagem do Cordeiro e que já teve um encontro com Jesus, pode glorificar a Ele e agradecê-lo por este encontro transformador que aconteceu na sua vida. Mas este Cordeiro também é para aquele seu vizinho que ainda não conhece o Senhor. Este Cordeiro também é para aquele seu amigo que trabalha com você e que ainda não conhece o Senhor. É para aquela pessoa que habita, que mora com você, ou que convive com você, ou que estuda com você, mas que ainda não conhece o Senhor. Este Cordeiro também é destinado para ele, para que essa mensagem também chegue ao seu coração e possa causar a mesma transformação que causou em sua vida. Ele é o Cordeiro de Deus para todo mundo. Mas por fim, nós também temos o período. Ele não é apenas o Cordeiro de quem, o Cordeiro para quê, ou Cordeiro para quem. Ele é o Cordeiro também para quando. E aí podemos olhar para o verbo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira. Não é apenas o Cordeiro de Deus que tirou, mas é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O verbo está no presente. O mesmo sacrifício que aconteceu na cruz, lá no Calvário, lá em Jerusalém, há tantos séculos atrás, aquele mesmo sangue derramado, vertido naquele madeiro, aquele mesmo sangue vertido lá, tem poder sobre a minha vida e sobre a sua vida hoje. O mesmo sangue derramado não se limita apenas a um período de tempo, de espaço, mas ele é destinado a todos, para todos os tempos. Aquele sangue derramado também pode remover o meu pecado hoje. Aquele sangue derramado pode também trazer vida à minha vida hoje. Aquele sangue derramado pode mudar a minha e a sua história também hoje. É o sangue que foi derramado há muito tempo atrás,
mas um sangue que não tem prazo de validade, um sangue que não perdeu a sua função, apesar do tempo ter passado. É o sangue derramado do Cordeiro de Deus, que continua tirando o pecado do mundo. E por mais sujo que seja o seu pecado, por mais estranho, e talvez você não tenha nem sequer coragem de falar sobre o seu pecado, você tem vergonha de dizer sobre o seu pecado, de contar às pessoas o que você já fez, de dizer para as pessoas em público aquilo que você já cometeu. Talvez você possa olhar para a sua vida e achar-se tão sujo, tão imundo, mas eu digo para você que não há pecado que não possa ser lavado pelo sangue do Cordeiro Jesus. Não há pecado que não possa ser perdoado por Cristo Jesus. Não há pecado que não possa ser limpo através deste sangue. A sua vida, por mais suja e obscura que possa ser, Jesus é aquele que pode transformar a sua vida e a sua história. Por mais que você possa dizer: eu não tenho solução, eu não presto, eu não sirvo para nada, Jesus morreu naquela cruz para tirar também o seu pecado e para mudar também a sua história. Ele é o Cordeiro de Deus. Quando eu ouço essa frase dita por João Batista: vejam, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa frase que nos traz essas 4 lições. Essa frase tem nessa noite 2 objetivos para que a gente possa refletir. Primeiro, você deve ir a Ele, senão você morre. Você que está aqui nessa noite, talvez entrou aqui pela primeira vez. Você que está ouvindo essa mensagem, a mensagem não apenas através desta pregação, mas de cada música, de cada encenação, de cada participação em cima dessa plataforma. Essa mensagem é para o seu coração, é Deus dizendo ao seu coração: venha a mim, porque senão você vai morrer. Eu amei o mundo de tal maneira que dei o meu único filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Se você não for até Jesus, você morre. Mas se você for até Jesus, Ele tem vida e vida em abundância para derramar sobre você. Então a primeira coisa que precisamos refletir, que você precisa refletir, é sobre a sua vida. Se você ainda não veio, não foi até Jesus, esta é a oportunidade que Deus está te dando. Não deixe para amanhã, não espere para amanhã, porque você não sabe o que pode acontecer ainda hoje com você. Então vá até Jesus. Mas para você que está aqui nessa noite e está dizendo o seguinte: pastor, eu já sou da igreja, eu já sou crente velho, eu já entreguei a minha vida a Jesus, eu vivo na presença de Jesus, eu conheço Jesus, Jesus já mudou a minha vida e a minha história. Então a segunda reflexão é para você. Você precisa ir e anunciar a respeito deste Cordeiro. Assim como João Batista apontou para Jesus dizendo: vejam, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Há também essa mesma direção para mim e para você. Hoje nós somos o João Batista. Hoje somos nós, as pessoas responsáveis para apontar para Jesus, para apontar para a cruz, para apontar para o sacrifício feito e dizer: eis na cruz o Cordeiro de Deus que tirou e tira o pecado do mundo. Eis na cruz aquele que Deus entregou o seu único filho para morrer em sacrifício por cada um de nós. Eis na cruz o Cordeiro de Deus imolado, derramou o seu sangue por cada um de nós. Você é convidado a sair deste lugar e se tornar, lá na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, onde Deus te colocar, você se tornar lá naquele lugar o João Batista desse tempo, apontando para Jesus, não para placas, não para igrejas, não para denominações, não para filosofias, não para teologias, mas apontando para Jesus e dizendo: eu encontrei, e você também pode se encontrar com o Cordeiro de Deus, o verdadeiro, único Cordeiro de Deus, que pode tirar o pecado de todo mundo. Esse é o convite que fazemos a cada um de você. Você que ainda não conhece a Jesus, conheça-o mais profundamente nessa noite. Você que já conhece a Jesus, aponte sempre para Ele como o Cordeiro de Deus, que pode tirar qualquer pecado de qualquer pessoa, de qualquer lugar, e mudar a história de qualquer um. Feche os seus olhos.
Curve a sua cabeça. Senhor, nessa noite nós te agradecemos, porque podemos cantar, contar sobre o Cordeiro de Deus. Podemos olhar para encenações, podemos olhar para coral, podemos olhar para danças, podemos olhar para a cruz, podemos olhar para Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor providenciou o Cordeiro. Obrigado porque este Cordeiro pode tirar o pecado. Obrigado porque este Cordeiro não foi destinado apenas a mim, mas a tantas pessoas que estão ao meu redor. Obrigado porque este Cordeiro continua podendo tirar o pecado deste mundo e continuar mudando a história de muitas e muitas pessoas. Que nessa noite possamos conhecer Jesus como Cordeiro. Que nessa noite saiamos deste lugar com o desejo de anunciar Jesus a todas as pessoas. É no nome dele que nós oramos. Amém e amém.